A Luciane, acertei o dia. Isso aí, Luciane, que bom que você conseguiu dar presente. Eu separei esse tema aqui para falar com vocês, porque essa pergunta é super frequente. Eu vejo que tem debates, às vezes, nos grupos do Facebook, das pessoas querendo falar uso ou não uso corticoide, pessoas querendo indicar corticoide para familiares, às vezes para conhecidos, às vezes uma coisa que deu tão certo para ele, ele quer recomendar para outra pessoa. Então eu vejo que tem muita polêmica envolvendo esse tema e eu acho legal a gente debater sobre isso, trazendo alguns esclarecimentos. Então, para quem não sabe, os corticoides, eles são medicações anti-inflamatórias e eles podem ser administrados na gente de diferentes maneiras. Eles podem ser aplicados na pele, né, no formato de creme, espuma, loção cremosa. Eles podem ser tomados pela boca, por via oral. Pode ser feito também da maneira injetável e pode existir no formato de spray, que ele é aplicado pelo nariz. Então, só aqui, para vocês entenderem, já começa a complexidade do uso dos corticoides. Vocês viram as diferentes vias que ele pode ser administrado no nosso corpo? E será que nessas diferentes vias, todas trazem o mesmo efeito colateral? Será que um corticoide que é aplicado na forma de um creme, ele vai ter o mesmo efeito colateral daquele que você tomou uma injeção? Será que isso faria sentido? Então a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Só que assim, quando a gente fala da dermatite atópica, é muito mais comum os médicos indicarem para os pacientes a aplicação do corticoide por via de creme, aplicação na pele. Não é tão comum que isso seja feito por via oral. Na verdade, deveria até ser menos comum do que é. Eu escuto muitos pacientes falando que às vezes vão na emergência, pronto atendimento, e acaba que o médico que está atendendo ali, ele pode não ter tanto convívio, não atender tanto paciente que tem a dermatite atópica, e acaba por indicar mais vezes o uso do corticoide oral do que efetivamente seria recomendado. Então, aqui a gente vai falar muito sobre a aplicação desses cremes. Então, como eu falei, né, quando falando de DA, a gente pensa no corticoide aplicado na pele e não tanto aquele tomado pela boca, porque raramente na DA tem indicação de ser utilizado nessa via. Então, vamos entender um pouquinho a respeito sobre isso. Quando o paciente ele faz um uso prolongado dos corticoides por um longo período ou então em altas doses, quando ele tem uma descontinuação abrupta, ou seja, ele está tomando corticoide há muito tempo, ele está aplicando o corticoide há muito tempo na pele dele, e aí ele interrompe abruptamente essa medicação, isso pode gerar a síndrome de retirada da medicação. É uma síndrome que ocorre por conta da privação do corticoide. O paciente ele não tolera ficar sem essa medicação. Ou então pode acontecer a reativação da doença de base. Paciente fazendo uso prolongado de corticoide, interrompeu abruptamente, a doença de base volta. Então a dermatite volta, ele volta a ter lesões daquela doença que ele estava tratando previamente com o uso do corticoide. Então a reativação da doença de base significa simplesmente isso. O retorno de lesões características da doença crônica que estava sendo tratada. A Renata está falando, né? Fala do efeito rebote por via oral também. Vou falar, Renata, porque assim, se a aplicação de cremes já pode levar ao efeito rebote, por via oral, esse risco é muito maior do que a aplicação de cremes, disso acontecer. E na DA, o paciente, ele, quando está em uso de corticoide há muito tempo, eu já peguei, infelizmente, alguns pacientes assim no consultório, que está usando diretão mesmo, e aí interrompe a medicação às vezes, né? Ele, já estou tomando isso há muito tempo, eu estou bem, interrompe, e aí volta tudo de novo. A síndrome da retirada do corticoide após um uso prolongado, quando acontece na face, por exemplo, também já tive paciente desse jeito. O paciente está lá passando seu creminho de corticoide, aparece uma bolinha, já passa o creminho. Quando ele retira essa medicação, pode gerar sensação de queimação, pode gerar vermelhidão, coceira, um inchaço mesmo, que às vezes ocorre na face, porque o organismo está contando para ele que ele está sentindo falta daquela medicação, porque ele usou muito tempo. Então, gente, sempre é importante que o uso dessas medicações seja feito com acompanhamento médico. Agora, tem alguma coisa que pode ser feita para prevenir esse efeito, esse rebote, né?
ou então essa síndrome de retirada da medicação, eu já vou falar com vocês sobre isso, sobre se tem alguma coisa que pode prevenir que isso aconteça. Agora, qual o cuidado que o médico toma? No geral, essas medicações, elas são iniciadas com a menor dose possível, pelo menor tempo possível. Esse é o ideal. Então, existem diferentes potências desses cremes de tratamento. Os cremes de corticoide, eles não são todos iguais. Eles têm um critério que vai categorizar se esse corticoide é leve, moderado ou grave, ou se tem uma potência super alta. Então, quando a gente fala de corticoide de maneira genérica, não são todos a mesma coisa. Não tem como a gente comparar em relação ao efeito colateral um corticoide com uma potência super leve de um corticoide com uma super alta potência. O efeito colateral lá em cima é maior, é esperado que isso ocorra. Então tem essa diferença. Existem diferentes potências para essa classe de medicações que são medicações anti-inflamatórias. Não é tudo a mesma coisa. Às vezes o paciente ele fica com a sensação que é tudo a mesma coisa porque é tudo creme. Ele pega a bisnaguinha dele, tem um nome que ele não consegue classificar, porque quem faz essa classificação é um médico, e aí ele acha que é tudo corticoide e bota tudo no mesmo saco. Mas não é. A composição, o nome que aparece ali, o genérico, né, do que é composto aquela bisnaga, faz toda a diferença. Outra pergunta frequente aqui. Como que eu vou saber se uma medicação contém ou não corticoide na composição? Essa dúvida é muito frequente. Às vezes, os pacientes que já tratam ADA há um tempinho, os pais ficam preocupados em relação aos efeitos colaterais que o uso do corticoide em creme ou por via oral podem causar. E aí eles querem saber se o que ele está utilizando no filho ou nele mesmo é corticoide ou não. Então, no geral, quando uma medicação tem corticoide, pode vir a palavrinha, o sufixo, né? Zona no final. Hidrocortisona. Então, é um corticoide, vem esse zona no final. Isso é uma regrinha geral, não são todos os corticoides que vão terminar dessa maneira, mas muitos deles sim. Então, quando tiver esse finalzinho zona, né, esse sufixo, aí pode-se pensar que a medicação é um corticoide. Às vezes eu recebo aqui pessoal perguntando em relação aos antihistamínicos por via oral, os antialérgicos. Então, antihistamínico não é a mesma coisa do que corticoide, mas muitas vezes eles podem vir associados na mesma medicação. Então, o nome genérico, aquele nomezinho que vem na bisnaga, que vem no comprimido, conta. O Igor está perguntando, betametasona, né? Exatamente, betametasona. Então, é um corticoide. É bem por aí a mentalidade mesmo. E dentro desse mundo, né, desses cremes que a gente aplica na pele, tem algumas medidas que ainda servem para potencializar o efeito dos corticoides. Então, como a gente falou, esses cremes, eles têm diferentes potências, não dá pra gente jogar tudo no mesmo saco e achar que é tudo corticoide é igual, porque não é. E existem medidas que nós conseguimos fazer que podem potencializar o efeito dos corticoides. O que seria isso? Utilização de roupas oclusivas. Por exemplo, às vezes o paciente ele tem uma lesão no pé, e aí ele vai lá e coloca uma meia, ele passa o creme de tratamento, coloca uma meia por cima. Quando você oclui esse creme de tratamento, você acaba por potencializar o efeito da medicação. O mesmo acontece com a hidratação. Quando a gente hidrata o pé, por exemplo, e aí oclui, coloca depois uma meia, nós potencializamos a hidratação daquele local. Ó, a Neide está falando da prednisona, isso aí, é um exemplo de corticoide. A Lu está perguntando, quanto tempo pode dar corticoide oral? O médico passou para DA quase 5 meses para o meu filho e ele estava com a pele boa. Então, 5 meses é bem prolongado, assim. Geralmente na DA, é óbvio que quem vai saber qual é o melhor tratamento para o seu filho é o médico que está acompanhando ele. Mas 5 meses para tratamento de DA por via oral de corticoide seria atípico. Aí teria que ver o porquê o profissional indicou isso, porque foi ele que acompanhou seu filho. Desonida é corticoide? Sim, é corticoide, apesar dele não terminar com aquela palavrinha que a gente falou. Então, quando a gente oclui, a gente potencializa o efeito da medicação.
A oclusão, ela pode aumentar o efeito da medicação em até 100 vezes. Isso pode ser utilizado para o bem, por assim dizer, e para o mal. Quando você vai no médico, ele te indica uma medicação e aí ele te fala assim, olha, não oclui, ou então ele não te orienta a ocluir. Não é para ocluir, porque se ocluir, você vai potencializar o efeito, tanto para o bem quanto para o mal. Você pode aumentar, por exemplo, a chance de efeitos colaterais, porque como a gente viu, a oclusão pode aumentar a potência do corticoide em até 100 vezes. Então, é realmente, gente, aplicar conforme o médico orientou. Às vezes o paciente chega no consultório para mim, é bem difícil eu orientar que faça essa oclusão de cara. Geralmente eu não recomendo oclusão de cara. Às vezes, se o paciente retornar, e aí ele retornou na consulta, o efeito não foi tão bom como esperado, eu vou avaliar qual a região que ele tem de lesão, qual é a potência que eu indiquei do corticoide para ele, e aí eu vou decidir se vale mais a pena ocluir o corticoide ou então fazer alguma outra medida. A Ariane está perguntando o Topson. O Topson é um nome comercial. Aí o genérico seria mometazona, corticoide. Ó, a Franco está falando, né? Minha filha tem DA no rosto, o pediatra passou o creme da Mustela com calmante. Melhora muito. Exatamente. Rosto é uma área de pele fina. A gente vai falar sobre isso. É uma área com a pele muito fininha. Então, quando a gente indica essas medicações para o rosto, a potência tem que ser mais baixa do que geralmente a gente recomenda para o corpo. E é muito, muito importante a hidratação. Eu já falei, sempre falo isso para vocês aqui no perfil, nada vai substituir a hidratação. O paciente ele tem que estar fazendo o básico minimamente para ele querer progredir no tratamento, para ele querer fazer coisas alternativas. Então, você utilizar de subsídios como hidratantes com ação calmante, por exemplo, para você tentar poupar a utilização de medicação, é excelente. Quanto menos medicação a gente conseguir usar, melhor. Esse é o nosso objetivo. Então, outra coisa, o veículo que o corticoide ele é utilizado, né? Ele pode ser loção cremosa, ele pode ser creme, ele pode ser utilizado como pomada. Então, quando você muda isso, o veículo que a gente chama, esse é um nome dermatológico, você também altera a potência. Geralmente, a loção cremosa, ela é mais suave e a pomada, ela tem um efeito mais oclusivo. Então, geralmente, as pomadas nesse veículo, elas são mais oclusivas e mais potentes do que uma loção cremosa. É óbvio que vai depender da substância que está sendo comparada. Aqui eu estou falando em linhas gerais. E aí, gente, a absorção. Então, vamos lá. A gente falou, então, em relação a como potencializar, né, o efeito dos corticoides. Eu falei para vocês que isso pode ser para o bem ou para o mal, né? Tem que ser feito de acordo com a recomendação do médico. Agora, a gente vai falar sobre... É possível que esses cremes que são aplicados na nossa pele, eles tenham absorção, ou seja, eles não tenham simplesmente um efeito local, mas eles vão ser absorvidos, vão para o sangue e aí podem ter um efeito à distância, um efeito sistêmico. É possível. Não é porque nós estamos aplicando creme na pele que isso não tem absorção. Tanto que mulheres grávidas muitas vezes têm que mudar a rotina de pele, porque elas não podem utilizar ácido, porque tem medicações que você utiliza na pele, por exemplo, para o tratamento da acne, que podem ser absorvidas e poderia não ser seguro para o bebê. Então, medicações aplicadas na pele pode sim ter absorção. E a absorção dos corticoides pela pele, né, essa absorção percutânea, depende de diversos fatores. Dentre eles, o tipo de corticoide que foi escolhido, o nome da substância, o veículo que foi utilizado, se é loção, creme, pomada, se é espuma. Depende também da integridade da pele, quando a pele está inflamada, está ferida. Isso daí aumenta a absorção que acontece dessa medicação. Também a oclusão, que a gente já falou, o uso de roupas oclusivas. Também o tamanho a ser tratado. Quando a gente tem uma área muito grande do corpo a ser tratado, por exemplo, o tronco, ou então pacientes, diversas lesões, tem aqui na fossa antecubital, aqui, né, na dobrinha do cotovelo, tem pescoço, tem região do fossa poplite aqui atrás do joelho. Então, são várias localizações que quando a gente vai contabilizar no final, fica uma área bem grandona.
e aí tem um risco maior de ser absorvido também. Também a área anatômica que está sendo tratada, conforme eu falei para vocês, a nossa pele ela tem diferentes espessuras. A pele da pálpebra é muito fininha, a pele do rosto é um pouquinho mais grossa do que a da pálpebra, mas é ainda mais fina do que a pele do corpo. Quando a gente compara com a pele do dorso, então, a pele das nossas costas é muito mais grossinha do que essas outras localizações. E isso vai fazer diferença na hora da gente dizer se vai ser absorvido ou não. Ó, a Estela tá perguntando. Gente, eu tô vendo algumas perguntas, eu vou tentar encaixar conforme com o planejamento aqui que eu fiz da live. E aí, caso eu não consiga responder, eu vou tentar responder mais perguntas no final. Quanto tempo dura o efeito das injeções de corticoide no organismo? Como eu falei, Estela, não dá para enfiar tudo no mesmo saco e falar que todo corticoide é igual. Depende da dose que você aplicou do corticoide, mas tem doses aí que pode chegar até 20, 30 dias ainda com o efeito do corticoide. Tem vários pacientes que às vezes vão na emergência, recebem essa injeção e aí ficam super bem. Depois de 30 dias, nossa, minha lesão de DA voltou. Que às vezes o paciente ele não tem essa consciência que a medicação ainda está fazendo efeito. A Luciana está falando, ó, não consigo desapegar do uso de corticoide porque criam bolhas na minha mão. Me sinto dependente da pomada, minhas mãos têm muitas bolhas. Então, Luciana, foi isso que a gente falou. Às vezes pode acontecer, quando o paciente faz uso prolongado, crônico, a síndrome de retirada da medicação. E aí o paciente tem sintomas quando ele interrompe a medicação. Mas é possível fazer esse desmame, tá? É um desafio. Nada na DA, sinto muito assim, né? Eu trago boas notícias, eu trago informações, mas às vezes as notícias não são tão boas. Nada é tão simples. Então pode ser que demore, mas é possível fazer esse desmame. E aí eu tava falando dessa absorção. Então a pele, quando ela tá inflamada, quando ela tá com lesão, isso também aumenta a chance de você ter absorção dessas medicações. Então só aqui nessa conversa breve que a gente teve, eu enumerei 8 razões que podem aumentar a absorção dos cremes que são aplicados na pele, para vocês verem a complexidade disso. E às vezes, quando eu tô aqui no Instagram, me mandam direct pergunta que às vezes eu não consigo responder. Então eu tô respondendo aqui para vocês no formato de live para vocês entenderem. É muito importante que vocês entendam que tem diversas coisas envolvidas. Às vezes, o paciente me manda assim, o meu médico me indicou isso, o que você acha? Gente, eu não tenho como responder isso, porque é muita coisa envolvida. Eu estaria sendo irresponsável se eu falasse, olha, não faz isso, faz desse outro jeito. Porque como é que eu vou invalidar você ter ido num profissional, ele ter te avaliado, ele ter te visto e ele ter feito o seu plano terapêutico? Eu não tenho como, com pouquíssimas informações, ainda ir contra o que o seu médico está recomendando, né? Muitas vezes eu não tenho como opinar. E isso não é má vontade, de verdade, gente. Eu tenho muito cuidado aqui no perfil. Hoje mesmo eu abri a caixinha de perguntas, vocês mandam as perguntas de vocês. Tem algumas medidas para dermatite atópica que são naturais e aí os pacientes querem me perguntar, e aí eu faço ou não faço? Eu tenho muito cuidado de recomendar o que está respaldado na literatura, porque o que não está, pode ser que faça bem para você, mas vai fazer mal para o outro paciente. E de maneira nenhuma eu gostaria de fazer uma recomendação aqui que fosse trazer prejuízo a algum de vocês. Então deixa eu dar uma passada aqui nas perguntinhas. Fui na emergência e voltou bem pior. Sofri, mas consegui eliminar e passo longe. Meu médico tirou da lista. É isso aí, Oscila. Cada caso é um caso. No tratamento da dermatite atópica, quando bem empregados, eles são excelentes medicações. Mas olha o tanto de coisa que a gente conversou que está envolvido nesse tratamento. Então, tem que ser um uso criterioso. A Rai está perguntando, o uso de corticoide engorda? Geralmente, se o corticoide tiver absorção sistêmica, isso daí é mais comum quando é tomado o corticoide por via oral ou injetável por período prolongado, o paciente pode ter deposição de gordura sim. Ana, eu tô doida com esse calor, a dermatite está acabando comigo. Infelizmente, né, Ana, nessa época do ano fica muito quente, tem muito paciente que sofre com a questão do suor. Ó, a Lu tá falando sobre a imunoterapia, né, Lu?
foge um pouquinho aqui do tema que a gente está falando, mas eu fico feliz que você tenha encontrado um tratamento que está ajudando seu filho. Ó, a Ivanilde, foi passado 5 ml de corticoide para a filha, mas eu achei muito e dou 3. Será que eu tô errada? Então, Ivanilde, é exatamente aquilo que eu estava falando. Eu não tenho como opinar. Eu não tenho como te dar uma resposta boa, assim, uma resposta completa, porque eu não avaliei a sua filha. Fico feliz com as informações porque o médico faz uso do tratamento prolongado e isso me desanima mesmo. Pois é, gente, o tratamento da DA, ele é prolongado. Então, o paciente vai muito na expectativa de, eu vou tomar um remédio que vai melhorar, vai ser aquele tratamento que vai fazer efeito. Ou então alguém posta aqui no perfil, nossa, isso funcionou pra mim. Todo mundo já quer saber o que é, porque vocês têm interesse nesse tema. Vocês querem ter uma qualidade de vida melhor. Eu entendo totalmente o lado de vocês, mas tem que ter muito cuidado. Muito cuidado porque tem muita informação boa, mas tem muita fake news também, né? Tem muita coisa que prejudica. E aí, pra gente conseguir manter esse ânimo, correr atrás, é bom a gente se informar com qualidade e estar sendo bem assistido. Sim, gente, o uso de corticoide, seja pomada, por via oral, se não for feito um uso criterioso, com vários cuidados que o médico toma, tem efeitos colaterais sim. Ixizine não é corticoide. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem, né? A gente estava falando sobre essa questão de às vezes vocês me mandarem um caso, né? Opina sobre isso. Eu entendo que vocês queiram melhor para os familiares de vocês, para vocês mesmos, mas eu vou dar um exemplo para vocês tentarem entender. Uma vez eu passei um perrengue aí com o meu carro e aí eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês. Para quem não sabe, os carros, eles têm um motor e várias vezes o motor ele é refrigerado por água. E a água que refrigera esse motor é o líquido de arrefecimento, é uma água rosinha e aí ele permite a troca de calor ali para não esquentar o sistema. É isso que eu sei, é um líquido rosa. E aí, uma vez eu estava dirigindo, acendeu uma luz no meu carro. Eu olhei aquilo, aquela luz persistente começou a me incomodar. Assim que eu parei, eu peguei o manual e fui ver o que significava aquela luz. E aí, quando eu olhei, ali estava falando que isso poderia ser o líquido de arrefecimento e que não era seguro eu continuar viagem com aquela luz acesa. Aí nessa hora eu liguei pro meu marido, eu não sabia nem o que isso queria dizer, o que era líquido de arrefecimento. E aí, como ele falou que não era recomendado que eu seguisse viagem com aquela luz acesa, ele me recomendou parar num posto de gasolina, que não é uma coisa que eu faço habitualmente. É óbvio que não dá para generalizar, mas eu já fui enganada algumas vezes quando eu parei no posto de gasolina, porque aí eles veem que é mulher, que não entende nada de carro, e aí você sempre acaba gastando mais do que você deveria. Então eu parei nesse posto e alguns dos rapazes eles vieram dar uma olhada no carro. E aí, quando eles foram olhar meu carro, eu falei sobre isso. Eu falei, olha, tá com uma luz acesa, eu vi no manual que poderia ser o líquido de arrefecimento. E aí ele falou, é esse o problema. E o que ele fez? Ele foi lá, esvaziou todo o líquido rosinha. Primeiro ele falou assim pra mim, não, vem aqui, senhora, tá muito calor, por que você não entra lá, vai lá, toma um cafezinho? Já tava me tirando de cena. Eu já tava muito desconfiada, porque eu já tinha sido enganada outras vezes. Aí eu falei, não quero não, tô bem, vou ficar aqui. Aí eu vi que ele abriu, começou a mexer no meu carro, começou a esvaziar aquele líquido rosa. E nisso que ele foi esvaziando, tirou todo o líquido rosa e começou a encher novamente. E aí, eu vi aquilo, ele me cobrou, né, pelo serviço, já tinha pesquisado na internet quanto que custava aquele líquido rosa, e no posto estava cobrando um pouquinho mais caro, mas era uma urgência, era uma coisa que precisava ser feito. E aí, um tempo depois, quando eu cheguei em casa, eu conversei com meu marido e eu contei isso. Eu falei, olha, ele abriu o carro e aí ele começou a esvaziar esse líquido. Aí ele falou, mas ele estava esvaziando isso para quê? Resumo da ópera, né? Eu fui saber que não tinha necessidade nenhuma dele esvaziar o líquido. Na verdade, se esse fosse o problema, ele poderia simplesmente ter completado. Então eu fui enganada novamente. Eu gastei, 5 frasquinhos quando eu poderia ter gastado 1. E aí o problema não era esse. Ele falou que diagnosticou o problema, mas na verdade ele se baseou no que eu falei para tirar mais dinheiro. Foi lá, esvaziou o líquido, quando eu fui ver o problema era outro. Era ventoinha, era um problema de ar-condicionado, estava aquecendo o meu carro e não tinha nada a ver com aquilo. As mulheres por aqui, igual a mim, devem estar boiando nesse assunto, mas o que eu quero dizer com isso?
que eu não entendo absolutamente nada de carro. Mas como eu não entendo de carro, eu fui ler o manual. E no manual estava falando que aquela luzinha era problema no líquido de arrefecimento. Infelizmente, para o meu caso, o manual me deu um problema que não era real. O meu problema não era esse, não era o que estava descrito nesse manual. Mas uma coisa que me ajudou, que eu entendi, é que nesse manual me falava que eu não poderia seguir viagem, que era um problema sério. Então isso me alertou, eu falei, eu tenho que resolver isso prontamente. Então para isso serviu. Eu não poderia ficar com aquela luz vermelha. Vai que eu tô pensando em viajar, né, pegar uma estrada, eu não faria isso com aquela luz acesa. Então, da mesma maneira, gente, toda medicação tem bula, toda medicação. E na bula pode vir uma sugestão de doença que pode ser utilizado aquele tratamento, pode vir uma sugestão de como você pode utilizar aquele tratamento, aquela medicação. Mas não é sempre que a bula ela vai entender o seu problema. A bula é uma coisa que foi pronta, que foi estudada, mas ela não é individualizada. Então eu fiz essa comparação para o carro para vocês entenderem que o manual do carro nesse caso seria como o manual da bula. Não dá para vocês pegarem a medicação e por ler a bula achar que vocês já sabem tratar a doença. Seria a mesma coisa de eu pegar o manual do carro e saber que só porque eu estou lendo o manual eu sei diagnosticar qual o problema do carro. A bula às vezes ela ajuda, mas ela também pode atrapalhar se tiver esse mau uso da informação. Algumas medicações ainda, da mesma maneira que eu li o manual e estava falando você não pode seguir viagem, às vezes algumas medicações elas têm tarja preta, por exemplo, que aí o paciente vai entender. A medicação tarja preta deve ser mais pesada, deve ter mais efeito colateral, precisa de uma medicação, uma receita especial, e aí o paciente entende aquilo ali como mais grave. Então, gente, isso aqui eu dei esse exemplo para trazer uma reflexão. Será que vocês vão querer continuar seguindo viagem dessa maneira, sem ter um guia confiável? Da mesma maneira que eu, no meu caso do carro, eu não tive esse guia confiável, então eu penso que não seria prudente, mas cada um toma a sua decisão, isso é para gerar uma reflexão. Em relação aos corticoides, quando a gente fala de absorção sistêmica, como eu falei para vocês antes, a absorção ela é maior na área de pele inflamada do que naquela pele que está intacta. Da mesma maneira, a absorção ela é maior na pele da criança quando nós comparamos com a pele do adulto. Então tem diferença. Conforme eu falei para vocês em relação à espessura da pele em diferentes áreas corporais, a pele da criança é diferente da pele do adulto. A pele da criança é mais fininha e tem uma maior possibilidade de ser absorvida, de cair no sangue e ter efeitos sistêmicos. Agora já me perguntaram aqui, né, e estava no script da live, quantos dias a pessoa pode usar os cremes ou então a medicação por via oral sem ter os efeitos colaterais indesejáveis dos corticoides? Eu queria ter uma resposta pronta e melhor para falar para vocês, mas não existe receita de bolo. A doença ela não lê livro. O que nós temos é uma estimativa com base em diversos casos que foram estudados. Quando nós estamos falando dos cremes, o uso por 6 a 8 semanas dos cremes nos adultos raramente vai causar efeitos colaterais. Mas esses efeitos podem ocorrer com menor tempo de uso, principalmente se a região aplicada for a face e a área de dobras. Então, gente, olha o que eu estou falando para vocês. A gente tem que pegar a informação, mas tem que ter uma interpretação. Na maioria dos pacientes, utilizar por 6 a 8 semanas em adultos, não estou falando de crianças, na maioria das vezes isso não trará efeitos colaterais. Mas os efeitos colaterais podem ocorrer? Podem, eles podem ocorrer. A nossa pele, ela não lê livro, nós podemos ser a exceção, isso pode acontecer. E aí, quando a gente fala em crianças, esse tempo é mais reduzido ainda em relação aos efeitos colaterais. Então, por que eu sempre recomendo, quando o paciente ele vai fazer uso de corticoide, que ele siga a indicação médica?
Porque tem muita coisa envolvida, tem muita coisa que o paciente ele não sabe, porque ele não estudou, ele não fez a pós-graduação em cima disso. E tá tudo bem, gente. A gente não é obrigado a dominar todo o tema. Quando você já tem a doença há muito tempo, você já vai ficando mais calejado, já vai ouvindo falar mais sobre os assuntos, e aí você consegue conversar abertamente com o seu médico, o que tá tudo bem também, o que eu acho ótimo. Então eu aqui simplesmente citei alguns fatores para vocês conseguirem entender. É muito mais complexo do que parece. Não se automediquem, não tentem pegar a bula das medicações e tomar isso por conta própria, porque poderia ser danoso. Não utilizem a pomada do vizinho, do seu amigo, a pomada que funcionou para outra pessoa, não utilizem. E às vezes o paciente ele pode necessitar do uso dessas medicações tópicas que eu conversei com vocês por um tempo mais prolongado. E isso aí pode ser que isso aconteça, mas sempre com a recomendação do médico. O médico ele vai avaliar o custo-benefício. Ninguém, em sã consciência, gosta de fazer uso de medicação, gosta de tomar remédio, gosta de estar aplicando creme o tempo inteiro. Mas a pessoa faz isso em relação, devido a um bem maior que isso pode proporcionar. Então é o custo-benefício. E o médico sempre avalia isso junto ao paciente. Geralmente, quando que é feita a descontinuação dessas medicações? Quando a doença está controlada. E como que o médico ele tenta fazer para evitar esse rebote? É outra pergunta super frequente. O médico ele pode adotar estratégias para tentar diminuir a potência e a frequência dessa aplicação ao longo das semanas. Vamos lá, paciente fazendo utilização de um creme de corticoide com uma superpotência. Se o médico, a dermatite do paciente está bem, melhorou da crise, se ele quer fazer uma descontinuação, ele pode mudar desse corticoide de super alta potência para uma potência mais fraca e com menor número de aplicações. Então ele vai fazendo gradativamente uma diminuição da potência e da frequência. Isso poderia ser aplicado também para medicação por via oral. Você vai descontinuando a medicação, diminuindo gradativamente os miligramas que o paciente toma, para que ele não tenha essa síndrome de retirada da medicação, não tenha efeito rebote. E quando é medicação por via oral ou injetável, se o paciente faz uma dose há muito tempo e uma dose alta, isso pode trazer até risco de vida. Então, isso é sério, né? Mas em relação aos cremes é dessa maneira, diminuindo a potência e diminuindo a frequência de aplicação. E como é que vocês podem entender isso daí melhor? Eu vi que tem uma amiga minha que estava rindo do exemplo que eu dei de carro. Eu não sei se ela está por aí, mas agora eu vou dar um exemplo do marido dela. Eu tenho um colega que ele é dependente do descongestionante nasal. Isso também é frequente de acontecer, porque vende na farmácia sem receita, os pacientes não sabem que isso acontece e aí acabam por se viciar na medicação, por assim dizer. Ficam dependentes, né? Não conseguem ficar com o nariz sem estar entupido, sem o uso da medicação. E aí ele já estava dependente dessa medicação há muito tempo, e aí quis parar. Ele tentou fazer tratamento, se eu não me engano, com otorrino, para descontinuar. Ele fez ali um passo a passo para ele e nunca tinha dado certo. Até que ele começou a diluir aquele descongestionante, aquela medicação, com soro fisiológico. E aí cada vez mais a concentração de medicação era menor, porque tinha mais soro fisiológico. E aí ele foi tentando gradativamente tirar essa dependência que ele tinha desse descongestionante. Então a ideia com o corticoide é a mesma. É como se a gente fizesse essa diluição, que vai ter cada vez menos medicação e mais outras coisas, mais hidratantes, mais medidas naturais, mais outros cuidados que não o tratamento com a medicação. Então não sei se ficou claro para vocês, mas acho que vocês entenderam, né, o que eu quis dizer. Agora uma pergunta que pode surgir. Todo paciente que usa corticoide necessita fazer essa descontinuação progressiva e retirando aos pouquinhos? Todo mundo vai precisar diminuir a dose aos poucos? Não, gente, não é todo mundo que precisa fazer isso. Quando que é necessário fazer essa descontinuação mais cuidadosa? Quando o paciente às vezes está fazendo uso prolongado da medicação, seja por creme, por via oral, via injetável. Quando a doença de base ela está controlada, então como a gente falou, quando que a gente vai retirar o corticoide? Geralmente, né,
Aqui nada é 100% quando a doença é de base controlada. Também, outra hipótese que a gente pode retirar a medicação. Passamos a medicação, não teve o efeito desejado, e aí a gente vai alternar com outro creme, vai mudar a terapêutica. Também pode ser descontinuado. Ou então, se o paciente teve efeitos colaterais muito mais sérios com o uso dessas medicações. Por exemplo, osteoporose poderia ser um efeito colateral do uso de corticoides, mas aí, geralmente, principalmente os que são tomados por via sistêmica, via oral. Hipertensão poderia ser um efeito colateral também do corticoide. E aí, nesses casos de um efeito colateral mais grave, a medicação também é descontinuada. Só que essa questão dos efeitos colaterais, gente, isso daí daria uma outra live, que realmente é bastante assunto para explicar todo esse passo a passo. Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu vi que vocês fizeram algumas perguntas. Deixa eu ver se eu vou conseguir ajudar. A Ana tá falando, né? Que ela usava uma pomada de corticoide e ela fala, alivia, mas não trata. Olha, eu tô entendendo o que você quer dizer, né? Como se fosse uma medicação sintomática, né? Isso que você diz. Mas atualmente, quando a gente vai ler os guidelines, eu não tô falando aqui de Brasil, eu tô falando do mundo. Quando a gente vai ver em relação ao tratamento da DA, os corticoides, com todos os efeitos que ele tem, ele ainda é preconizado no tratamento como primeira linha. Agora, quando que eles são utilizados? O que vem antes do corticoide? As medidas naturais. Cuidado no banho, hidratação. Então, se o paciente chega assim para mim, eu tô com essas lesões de DA, é todo caso que vai necessitar do uso de medicação? Não. Tem dermatite atópica que é leve, que você fazendo uma série de modificações no ambiente, nos hábitos do paciente, reconhecendo os gatilhos que o paciente possa ter, pode ser que com isso ele consiga a estabilização. Não dá pra gente colocar todas as nossas fichas no uso da medicação. Mas tem paciente que fazendo isso tudo, fazendo todos os cuidados, né? Quando eu falo aqui, tem paciente com DA que vai ter rinite alérgica, que vai ter asma, que vai ter alergia alimentar, que ele vai ter esses gatilhos ocultos, que às vezes ele vai ter uma dermatite seborreica associada, pode ter uma dermatite por irritante de contato, por irritante ou alérgica. Então ele pode ter outras comorbidades. Quando isso tudo está otimizado e aí o paciente ele não consegue um controle, é necessário fazer uso das medicações. Então a gente não consegue generalizar. A dermatite atópica até o momento, ela não tem cura. Ela não vai ter uma medicação que você vai tomar e vai ficar boa para sempre, infelizmente. Infelizmente, tem muita coisa envolvida. Então a cura não chegou. Então, quando você fala assim, ela alivia, mas não trata. Eu não sei se eu concordo muito com essa afirmação, porque é preconizado como tratamento. Ela não cura. Aí ela não cura. Ela pode trazer um controle, mas cada caso realmente tem que ser avaliado individualmente. A Sara tá falando, eu tomava um remédio para bronquite, não lembro o nome, mas descobri que minha DA com esse remédio era controlado por ela. Parei de tomar ele e veio o efeito rebote com tudo. É isso aí. Porque às vezes, gente, quando o paciente tem sintoma respiratório associado, ele tem outras doenças alérgicas, pode ser necessário fazer o uso do corticoide por via oral, não por conta da DA, mas por conta da doença pulmonar. E aí, consequentemente, a pele fica boa. E aí pode trazer efeito rebote, infelizmente. Então, olha só, é um balanço aqui, né, que o profissional tem que ter. O paciente, às vezes, tem que ser assistido por outros profissionais. Não é só o dermatologista, não é só o alergista que vai contar disso. Entra o pneumologista também. Então, tem que ser um acompanhamento multidisciplinar, onde um converse com o outro e tentem chegar na melhor opção para o paciente. Obrigada, viu, Luciana? Tá falando, você é um anjo na minha vida. Fico muito feliz de ler as mensagens de vocês. A Renata tá perguntando, pode usar as pomadas logo em seguida do hidratante ou pior a absorção? Pode usar sim. Porque assim, olha só, se o tratamento da DA, a base, são os cremes hidratantes, então teoricamente se o paciente está fazendo tudo bonitinho, ele vai estar sempre com a pele hidratada e vai estar sempre com o hidratante. E aí ele vai ter que utilizar em associação as pomadas de tratamento. Geralmente,
eu recomendo que seja aplicada a pomada de tratamento antes, que vai estar mais em contato com a pele. Mas acaba que como ele está sempre com hidratante, já vai ter hidratante naquela pele também. Ó, a Lu perguntando, toda medicação oral que contenha corticoide precisa fazer o desmame? Então, Lu, eu falei sobre isso aqui na live. Não é toda vez que vai precisar fazer desmame, não. Não é toda vez. Depende se é uso prolongado, depende qual tipo de corticoide, tem outros fatores envolvidos. Ó, eu tô vendo que tem gente falando aqui sobre o uso dos corticoides, né, tópico, ou então tomado por via oral. E aí, então, vamos fazer uma outra live, né, com esse tema, porque não é simples, gente, não é tão rapidinho de responder, não. Quando é considerado que a DA, ela tá bem controlada? Isso pode variar também de paciente para paciente, mas a gente tem um grau, tem como é que fala? Fugiu a palavra agora. Tem um score, é uma pontuação que a gente dá para as lesões de pele do paciente e aí a gente consegue caracterizar se a doença é leve, moderada ou grave. E aí isso leva em consideração a qualidade de vida. Então o que é uma DA que está bem controlada? O paciente consegue dormir bem, não tem crise de coceira a todo momento, tem uma qualidade de vida boa, não precisa fazer tanta restrição em relação a hábitos de vida, né? Isso seria uma DA que a gente considera bem controlada. Mas isso varia de paciente para paciente, porque um paciente que ele está todo tomado de lesão de dermatite atópica, paciente muito grave, muita lesão, às vezes para ele vai considerar que a gente chegou num controle quando ele está tendo uma boa qualidade de vida, está dormindo bem, as lesões não estão tão intensas. Às vezes aquele paciente ele não consegue ficar com a pele completamente limpa. Mas aí, assim, tem que ter esse tato em relação ao controle. Ó, a Estela falando que faz uso desses cremes há bastante tempo. Faz uso das pomadas de corticoide, hoje tem 21 e varia entre eles. Estela, às vezes isso pode acontecer. Por quê? Porque quando a gente vai progredir no tratamento da DA, às vezes o paciente fica falando, nossa, mas não tem outra coisa? Às vezes você progredir no tratamento significa que você vai tomar uma decisão mais séria. Às vezes você vai precisar fazer uso de um imunossupressor, que são medicações que têm efeitos colaterais mais sérios também. Então, se o médico que te avalia, ele julga que a sua dermatite está boa, tem controle, você consegue ter qualidade com esse tratamento, às vezes ele julga mais interessante você se manter assim do que seguir para o passo adiante. Mas o que eu recomendo? Checar se está tudo otimizado, todas as outras medidas de base estão sendo feitas. Ó, teve alguém que me perguntou sobre o hidratante na geladeira, só que a pergunta veio errada. Eu não entendi a pergunta. Em relação ao uso do corticoide tópico, teve alguém que falou que a pele ficou branquinha, né? O corticoide tópico ele pode ter como efeito colateral atrofia, pode gerar manchas esbranquiçadas. Se o paciente utiliza muito, aumenta a chance de ter uma piora da cicatrização, ter infecção secundária. Ó, a Neide está falando que a filha tem uma DA bem severa, uma crise bem forte, independente de estar fazendo uso dessas medicações ou não. Então, Neide, aí você tem que conversar com um profissional que acompanha ela. Se tratamento de base otimizado, tentou uma terapêutica, não foi efetivo, não foi satisfatório, às vezes tem que progredir. Tem que ir subindo os degrauzinhos da escada em relação a esse tratamento. Tá bom, gente? Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do tema, que eu tenha esclarecido ao máximo sobre esse assunto. Então, hoje eu vou fazer um pedido atípico. Se vocês acharam esse tema interessante, se foi relevante para vocês, eu vou postar a live, eu vou deixar gravadinho aqui para vocês. E aí vocês vão lá nos comentários e me falem, me contem o que vocês acharam da live. Algumas pessoas aqui deram sugestões de tema, de novas lives que possam acontecer. Então, assim que eu postar essa live, vocês vão lá, por favor, nos comentários e me deem essas sugestões lá de assuntos que eu possa estar trazendo aqui que vocês achem interessante. Tá bom? Beijo, gente. Boa noite para todos.